Oi, bom dia. Tudo bom, Cássia? Oi, Aline. Bom dia. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, né? Sexta-feira, terminou mais uma semana e passou ligeiro, né? Glória a Deus por mais essa oportunidade. Então, hoje a gente vai continuar lendo a leitura do livro de Isaías, conforme a gente vem fazendo. Estamos no capítulo 59 já. E eu tô tentando descobrir onde que a gente parou ontem, né? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Ok. Eu acho que a gente leu até o 14 ali, né? Oi, seu Nelson, bom dia. Tudo jóia? Eliette, bom dia. Ana, oi, Ana. Tudo bem? Tô tentando lembrar aqui onde que a gente parou ontem. Eu não consigo lembrar aqui. Acho que foi para esse lado de cá. Então vamos ler ali a partir do 14 para garantir, né? Diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Lembro desse trecho. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Esse 15 não lembro da gente ter lido. Olha só que interessante. A verdade sumiu. A Ana dizendo ali que está preparando coisas para uma feira. Olha que bacana, Ana. Deus abençoe seu trabalho lá. Que corra, que te surpreenda, né? Tudo bom, Lourdes? Marlene, tudo bem? Diz assim, né? O Senhor viu e desaprovou, nós lemos isso, viu que não. O que se desvia do mal é tratado como presa. Me chamou a atenção esse trecho. O que se desvia do mal é chamado como presa. Sabe aquela sensação assim que você está fazendo a coisa certa e as pessoas à volta te julgam, né? Te condenam até por você estar fazendo a coisa certa. Então era isso que estava acontecendo naquele tempo, porque ninguém quer que as suas obras más sejam denunciadas. Então quando um faz aquilo que é certo, ele é perseguido, né? É tido como presa, como diz essa palavra. O Senhor viu e desaprovou o não haver justiça. Então, como tem um trecho lá na carta de Paulo que fala: tudo o que fizer, faze como que para o Senhor e não para os homens. A gente não tem que fazer aquilo que é certo para concordar com o errado, né? Para concordar com a maioria, com as pessoas, para fazer, para não ser perseguido, mas fazer aquilo que é certo, perseguir a justiça, como essa palavra está dizendo, por amor a Deus, né? Porque é o Senhor quem nos rege, é Ele que é o nosso Senhor. Então é Ele que a gente deve a obediência, andar em retidão, andar nos caminhos que Ele nos indica, que a gente sabe através do Espírito Santo que a gente deve andar, né? Isso é o estar em Cristo, isso é ser cristão, é seguir a Cristo, ainda que seja errado ou torto aos olhos das outras pessoas, né? Porque quando estão andando no caminho errado, ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser apontado, né? Então, às vezes as próprias atitudes, agindo da forma certa, acaba apontando e denunciando o erro do outro. E isso leva a julgamento, a perseguições, mas tudo que fizer, faz que como para o Senhor e não para homens, como Paulo falou, né? Atenta para aquilo que Deus coloca no teu coração e siga no caminho da justiça, ainda que venham as perseguições. O ciúme, né? Como o seu Nelson falou ali, é bem isso. Porque é Deus quem sonda os nossos corações, é Ele que a gente deve, é a Ele que a gente deve a obediência. No 16, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, por sobre si a vestidura da vingança e cobriu de zelo como de um manto. Ele falando das pessoas que andavam
na iniquidade, na injustiça, fazendo as coisas erradas. Interessante esse trecho aqui, ele fala assim, o capacete da salvação vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Esse trecho lembra muito o que está lá em Efésios 6, que fala da armadura do cristão, né? Ele tá falando de uma outra pessoa aqui, né? Eu vejo ele falando a respeito do Senhor. Vamos ler, vou ler de novo o 16, para a gente contextualizar certinho aqui, ó. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Aqui ele já está falando do Senhor. Quando a gente leu ali no 15, né? Sim, a verdade sumiu e quem desvia do mal é tratado como presa. Ele continua, o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, né? Então Deus viu que a iniquidade estava imperando e desaprovou tudo aquilo. E aí aqui já está falando daquilo que Deus viu, né? Já está falando daquilo que Deus fez para exterminar tudo isso que estava acontecendo, para dar uma saída para tudo isso que estava acontecendo. Aí o 16, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu braço forte lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Está falando do Messias. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete de salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-á a paga, né? Falando daquele que ia operar a justiça de Deus. O 19, ó. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Né? Esse Espírito aqui em letra maiúscula, quando se refere ao Espírito de Deus. Está falando de Jesus. Aqui Isaías está falando de Jesus. No 20, ó, virá o Redentor a Sião. Agora está bem claro, né? Agora ele falou claramente. O Redentor com letra maiúscula aqui também. Virá o Redentor a Sião. O Redentor é aquele que salva, né? Aquele que tira de uma situação ruim e coloca numa melhor, né? E aos de Jacó que se converteram, diz o Senhor. Então ele virá para aqueles que escolheram a justiça, né? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para o sempre, diz o Senhor. Que lindo! Esse trecho me lembra Jeremias 31, onde fala que Deus imprimirá, né, naqueles dias, né, nos dias da vinda do Senhor Jesus, Deus imprimiria a lei no nosso coração, né? Não tem contestação, não tem contestação. Como o Isaías fala o tempo todo da vinda do Messias. Eu vi uma vez um videozinho curtinho de um judeu que ele explica a palavra, explica as coisas, os estudos. Eu acho fantástico, maravilhoso o ensinamento, a compreensão da palavra que o judeu tem. E aí ele contando que quando ele leu Isaías, um trecho de Isaías que falava sobre o Messias, Isaías 55, que a gente leu lá, que fala do sofrimento do Messias, né? 55, 51, por ali a gente já leu. 53, Isaías 53, que fala ali do sofrimento de Jesus, o que Jesus passaria na cruz, e é muito claro. E ele diz que ele leu aquilo ali e ele ficou perturbado. Ele diz que naquela noite chegaram amigos na casa dele e ele não conseguiu nem receber direito aqueles amigos, por conta da agonia que estava dentro dele, por pensar que ele poderia ter perdido
tudo aquilo que ele escreveu na cabeça dele, né? Eu perdi tudo aquilo que eu estudei até hoje, porque a verdade é outra, né? E ele falou que ficou agoniado com aquilo. Aí quando aqueles amigos foram embora, que ele disse que ele não conseguiu nem dar atenção para ninguém, ele voltou e passou a noite estudando e lendo e relendo as escrituras no original, nas outras versões, e assim, e se convenceu de que não era Jesus, né? Aí ele tentou fazer isso no vídeo e eu achei muito engraçado, porque até os comentários, as pessoas falando, olha só, não tem como, não tem como. Isso aí só reforça aquilo que a gente sente, aquilo que a gente já sabe, que Jesus está escrito nos livros de Isaías, que Jesus é o Messias, que ele veio ao mundo, enviado de Deus, o Filho de Deus, e padeceu tudo aquilo que Isaías narrou ali no 53, e para resgate dos nossos pecados, para nos resgatar daquele estado de iniquidade que a gente leu aqui agora, que o povo de Israel estava vivendo. E hoje a gente tem essa graça de ter acesso a Deus por meio do Espírito Santo. Jesus falou, quando orares, né, fecha a tua porta do teu quarto sobre si e diz assim, né, Pai nosso que estais nos céus. Então, Jesus nos deu a palavra, como aqui está dizendo, né? A minha palavra estava na sua boca. Na boca de Jesus estava a própria palavra de Deus, dando a direção e o caminho de onde a gente poderia seguir. Então, não tem como, né? É só estando debaixo de uma profecia mesmo, para não compreender que o Messias já veio, né? Então, os judeus, hoje ainda eles esperam a vinda do Messias, eles não entendem que Jesus era o Messias. E a palavra diz isso, que até aqui mesmo Isaías fala isso, que eles teriam os seus sentidos cegados e não compreenderiam a vinda de Jesus, né? Mas eles ainda vão ter os seus olhos abertos, eles ainda vão compreender mais lá na vinda de Jesus. Eles vão ver que Jesus era o Messias, né? E aí eles vão se voltar para o Senhor da forma, pela salvação em Cristo Jesus. Mas isso, eles só estão vivendo isso, essa profecia, que oculta a verdade dos seus olhos, para que nós pudéssemos ser alcançados. Como Paulo falou, era necessário que eles não compreendessem para que a gente pudesse ser alcançado, porque Deus vai levar esse evangelho para toda a terra até que ele venha, a palavra fala assim, até que chegue o dia do fim, todas as pessoas da terra vão passar por essa verdade, vão conhecer esse evangelho, né? Se eles tivessem conhecido num primeiro momento já, a retidão deles e a devoção deles a Deus condenaria os nossos pecados. Aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, quando você está fazendo aquilo que é certo, os outros se incomodam com aquilo que é, porque estão fazendo errado e condenam aquele que está fazendo certo. Então Deus é sábio em tudo aquilo que eles estavam fazendo, para que a gente não crucificasse, né, todos os judeus. Deus cegou o entendimento deles para que nós fôssemos alcançados pela graça e os nossos olhos fossem abertos. Louvado seja Deus, é muito grande aquilo que Deus fez por você e por mim. É muito grande abrir os nossos olhos para essa verdade e reconhecer Jesus nas Escrituras e poder ter essa comunhão com Deus, viver de novo esse resgate da comunhão com Deus que havia sido perdido lá no Éden, né? Porque Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus criou o homem para fazer parte da natureza dele, né? E hoje, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que cremos em Jesus, porque a Bíblia fala que a salvação está em Jesus Cristo. Então a gente crê em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo como um selo da promessa. E esse Espírito Santo abre o nosso entendimento, né? É o Espírito Santo que abre o entendimento para aquilo que eu estou falando aqui. Eu não sou uma estudiosa da palavra, gostaria muito de ser, né? Admiro muito os judeus porque eles são estudiosos da palavra. E Paulo se deparou com essa realidade. Paulo era um doutor da lei, ele conhecia tudo da lei, ele conhecia toda a cultura que envolvia a palavra, porque muito mais do que aquilo que está escrito aqui,
aquilo que eles viviam na época, compreender ali o contexto daquilo que eles viviam é muito importante para compreender a direção que Deus dava para eles por conta disso, daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles viviam. E Paulo conhecia tudo isso. Ele era um doutor da lei, ele era um fariseu, né? Ele ensinava as escrituras. E quando ele se deparou com Jesus, que a palavra conta ali que ele estava indo para o caminho de Damasco, perseguindo os judeus, porque ele não aceitava que alguém trouxesse uma doutrina diferente daquilo que ele acreditava. E ele caiu do cavalo, a Bíblia conta, né, que ele viu um clarão na frente dele e o cavalo se assustou e ele caiu. E quando ele caiu, ele já não enxergava mais nada. Aquele clarão cegou os olhos dele, né? E aí aquela voz falou, né, Saulo, Saulo, né, por que me persegues? Quando ele conheceu a verdade, Deus mudou o nome dele para Paulo, que tinha outro significado. Os nomes eram dados de acordo com aquele significado. E ele falou, e quando aquela voz falou com ele, falou assim, quem é que fala comigo? Ele, né? E daí ele falou assim, sou eu a quem persegues, né? Jesus estava falando com ele ali, é a mim que você está perseguindo. Quando você persegue os meus pequeninos, é a mim que você persegue. Jesus está na nossa frente em tudo que a gente faz. Quando alguém nos persegue, é a Ele que eles estão perseguindo. Então descansa no Senhor e deixa Deus operar a sua justiça. E Paulo foi lá para a casa de Ananias e conforme a instrução do Senhor, e ele ficou 3 dias naquele estado, até que esse homem orou por ele e caíram aquelas escamas que tinham se formado nos olhos dele e ele passou a ver. E a partir dali ele foi outra pessoa e ele abriu mão de tudo aquilo que ele acreditava, de tudo aquilo que ele tinha estudado. Ele falou assim, isso aí não me serviu de nada, porque a verdade está em Cristo. É lindo demais as cartas de Paulo, a revelação que Deus deu para ele, e ele narrou em vários trechos falando assim, eu sou apóstolo de Cristo, não porque andei com ele, como os 12, mas porque ele quis andar comigo, né? Porque ele me alcançou, e tudo aquilo que eu aprendi, ele falou, não foi porque eu conversei lá com os discípulos, mas ele aprendeu porque o próprio Espírito Santo revelou para ele toda a verdade do Evangelho, e por meio dele, quando Deus falou, Jesus falou para Ananias, né? Ore por esse homem. Eu vou mandar aqui na tua casa um homem e eu quero que você ore por ele. E quando Jesus falou a ele que era Saulo, ele tremeu, né, de medo. Ele falou assim, mas é esse que persegue os cristãos? E Jesus falou assim, não temas, né, em fazer isso que eu tô falando, porque ele é para mim um vaso escolhido, né? E Paulo foi um vaso escolhido de Deus para levar, para dissipar o evangelho por todas as nações conhecidas ali na época e escrever todas as prisões que ele passava. Ele era o tempo que ele parava, onde ele escrevia as cartas dele. Então tudo foi propósito de Deus na vida de Paulo, até mesmo as prisões, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa palavra tão linda que a gente pode conhecer mais daquilo que os apóstolos viveram, daquilo que foi a revelação principal que Deus fez por intermédio do Espírito Santo na vida desses homens. E Deus é tremendo, como Ele cuidou de mim e de você para que essa palavra chegasse até nós, que a gente possa crescer no amor a essa palavra e na gratidão a Deus pela salvação das nossas almas, por a gente ter sido alcançado por Ele, por esse Redentor, né? Ele nos resgatou daquele estado de trevas onde a gente estava, onde os nossos olhos estavam cegos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus pela grandeza da palavra dele e pela graça da gente poder compartilhar isso hoje, né? Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente a tua sexta-feira, a tua semana, o teu final de semana, e que a paz do Senhor permaneça com você durante todo esse tempo, durante todo o tempo, né? Então, segunda-feira a gente começa ali no capítulo 60, estamos indo para o finalzinho, já estou até com saudade do livro de Isaías.
Falta muito pouco, ó. Aqui na minha Bíblia faltam 3 páginas para finalizar esse livro. E aí, Deus já te mostrou aí qual que a gente vai ler próximo? Vai haver um próximo? Qual que a gente vai ler depois desse? Vai perguntando aí pro Senhor. Aí, o que o Senhor nos direcionar, a gente vai, tá bom? Fica com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Estamos aqui de novo às 6h16.